Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Mateus capítulo 6, versículos 33 e 34. Esse período inicial de pandemia no Brasil, de isolamento social, aquilo que nós chamamos de quarentena, revelou uma série de fragilidades e de defeitos que precisam ser corrigidos. De repente, nós nos vimos dentro de uma situação que nos fez lembrar rapidamente daquilo que Jesus Cristo disse, que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Nós experimentamos nesse momento inicial de pandemia, de quarentena, quase que o início de um pânico, de um tumulto por parte de algumas pessoas. Muitas pessoas rapidamente se prontificaram a cuidar apenas de si mesmas, preocupadas apenas consigo mesmas, com a sua vida, com a sua família, esquecendo completamente do próximo. Por quê? Porque estavam preocupadas e ainda estão, com a sua situação financeira, com a sua comida, com o seu depósito abastecido, preocupadas com o dia de amanhã. Quando o princípio bíblico estabelecido por Jesus Cristo há 2000 anos atrás foi completamente esquecido. Foi, pelo menos, temporariamente esquecido por muitas pessoas. Cristo diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Muitas pessoas buscaram apenas a sua própria vida e a sua própria família, pensando nas suas necessidades mais básicas e fundamentais, na comida, no vestir, na segurança. E sobre essas coisas Cristo fala no versículo anterior. Nos versículos anteriores, Cristo diz assim: por que se preocupam com o que vão vestir? Observem os lírios do campo. Eu afirmo para vocês que nem Salomão, com toda a sua grandeza, se vestiu de uma maneira tão bela como os lírios do campo. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Cristo revela aqui a fragilidade da fé humana, e esse período inicial de pandemia, esse período inicial de quarentena no Brasil, vem revelar exatamente isso. A fragilidade da fé de muitas pessoas, a falta de confiança no Deus provedor, no Deus soberano, no Deus que sabe cuidar do seu povo. Muitas pessoas ficaram tão abaladas que começaram a cuidar de si mesmas, ao invés de entregar o cuidado de sua vida para o Senhor. Lembra do que Cristo disse? Talvez você tenha esquecido. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Esse tempo inicial de pandemia serviu para muitas coisas sobre as quais nós estamos refletindo, uma a uma. E uma dessas coisas foi revelar a fragilidade da fé humana, porque afinal de contas, muitas pessoas louvam a Deus no conforto do culto da igreja, com uma cadeira confortável para sentar, com o ar-condicionado, num ambiente seguro, com a banda organizada, com uma boa palavra, com a igreja limpa e os banheiros cheirosos. Mas agora a fragilidade desse tipo de fé se revela. Pessoas preocupadas com o dia de amanhã, sem depositar sua confiança de fé
prática em Deus. Irmãos, nossa fé não é uma fé aleatória, cega ou jogada a esmo. A nossa fé é uma fé prática. Cristo está aqui falando de coisas práticas. O próprio Deus que se fez carne habitou entre nós. Ele que veio aqui para nos dizer isso. Nossa fé é uma fé prática. Não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Qual está o dia ao seu próprio mal? Nosso Deus cuida de nós. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse período inicial de pandemia revelou a fragilidade da fé, da falta de confiança de muitas pessoas que abandonaram o reino de Deus, que abandonaram o buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas pessoas passaram a buscar apenas os seus próprios interesses, os seus próprios cuidados pessoais, esquecendo da igreja, esquecendo do próximo. Nós somos chamados por Deus a um retorno. Nós somos chamados por Deus nesse momento a retornar à nossa fé, colocando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E confie no Deus provedor que estas coisas serão acrescentadas. Basta cada dia o seu próprio mal. Pense nisso, que Deus te abençoe. Receba um grande abraço.